Olá, olá, meus alunos. Esta é a nossa segunda pós-aula da disciplina de Direito das Sucessões. E nessa pós-aula, quero destacar aqui um tema importantíssimo do direito sucessório, que diz respeito ao momento de abertura da sucessão. Qual é o momento de abertura da sucessão? Notem, o momento de abertura da sucessão é o exato momento da morte. O exato momento da morte é o momento da abertura da sucessão. E essa constatação, ela nos traz diversas consequências. Ela implica em diversos efeitos, que eu gostaria de destacá-los aqui. Antes, afirmando que um dos princípios fundamentais, talvez o mais fundamental do direito sucessório, é o chamado princípio de droit de sésine, um princípio de origem germânica que foi assimilado pelo Código Napoleônico e, com as devidas adequações, hoje é fundamento do nosso direito sucessório. O que esse princípio de sésine, que encontra-se previsto lá no artigo 1784 do Código Civil, estabelece? Exatamente o que acabamos de falar. Pelo princípio de sésine, nós temos que a morte é o fenômeno, é o fato jurídico que abre a sucessão. Por isso da afirmação, a sucessão ela é aberta no exato momento da morte. Quais são, portanto, os principais efeitos do princípio de sésine? Quais são os principais efeitos da abertura da sucessão? Podemos destacar aqui alguns. O principal deles, sem dúvida alguma, a abertura da sucessão implica em transferência automática e imediata da propriedade e posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários. Este é o conteúdo, inclusive, do artigo 1784. Aberta a sucessão, transmite-se desde logo a herança aos herdeiros testamentários e legítimos. Ok? Então, efeito imediato de sésine. Transmite-se a propriedade da herança aos herdeiros legítimos e testamentários. Aí vejam, se nós temos mais de um herdeiro e consideramos a herança como um só bem, imóvel, indivisível, até a partilha, por consequência da abertura da sucessão, teremos também a constituição de um condomínio. Isso mesmo. O que se entende por condomínio? Condomínio acontece quando eu tenho um só bem pertencente a dois ou mais sujeitos. Um só bem com dois ou mais proprietários. Se nós consideramos que a abertura da sucessão causa a transferência da propriedade da herança aos herdeiros, se temos mais de um herdeiro, teremos também a constituição de um condomínio. São 4 os herdeiros legítimos, não tem testamento, diferenciando a cota de cada um, então nós teremos um condomínio, onde cada condômino será proprietário de 25% do bem, que neste caso é a herança. Consequência também dessa constatação, veja, se o herdeiro ele já é proprietário da herança no exato momento da abertura, um dos poderes da propriedade previstos no artigo 1228 é a disposição. O artigo 1228 diz que o proprietário pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa daquele que injustamente a detenha. Se o herdeiro já é proprietário imediatamente após a abertura da sucessão, ele pode dispor, ele pode alienar essa cota hereditária por meio de um instrumento chamado cessão de crédito hereditário, sobre o qual nós vamos trabalhar em momento oportuno. Um contrato solene, mas que quero destacar agora. Se eu tenho um condomínio, um dos requisitos de validade para essa cessão de crédito será o quê? Concordância dos demais? Não. Preferência. É necessário que o herdeiro cedente dê preferência aos co-herdeiros na aquisição
do seu direito hereditário. Ok? Além disso, a abertura da sucessão transmite posse. Se transmite posse, podemos afirmar que não há necessidade de imissão na posse. E como possuidores, os herdeiros serão legitimados ativos para a propositura das demandas possessórias, quais sejam a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e a ação de interdito proibitório. Além disso, a abertura da sucessão marca a norma material que será aplicada a essa sucessão. Vejam bem, aplica-se à sucessão a norma material vigente à data de sua abertura, ou seja, a norma material vigente à data da morte. Então, se a data do falecimento estava vigente o Código Civil de 16, ainda que todo o processo de inventário seja desenvolvido já na vigência do Código Civil de 2002, aplicaremos norma antiga. Por quê? Porque a abertura da sucessão determina a norma material que será aplicada. Por fim, outra importância dessa abertura da sucessão, outro efeito desse princípio de Sesini é a fundamentação, a regulamentação do que lá na parte geral estudamos como comoriência. Comoriência é a presunção legal de morte simultânea, quando não é possível identificar a ordem dos falecimentos. Por que, se não é possível identificar a ordem dos falecimentos, presume-se comoriência? Presume-se que morreram no mesmo instante. Porque se os comorientes morreram no mesmo instante, um não chegou a herdar do outro. Lembre-se, pelo princípio de Sesini, faleceu o indivíduo, abriu a sucessão e automaticamente, independentemente de ato judicial ou administrativo, a propriedade da herança será transmitida aos herdeiros. Logo, se não é possível identificar a ordem dos falecimentos, para não cometermos nenhuma injustiça, então presume-se que morreram juntos. Porque se morreram juntos, um não chegou a herdar do outro. Ok? Então essa foi a nossa pós-aula do segundo encontro. Tem vários outros assuntos que abordamos em sala de aula, também relevantes e possíveis de serem cobrados em prova. Mas, para essa pós-aula, destaquei aqui o princípio de Sesini, que reconhecidamente é o princípio fundamental de todo o nosso direito sucessório. Ok? Então ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.